Olá, graça e paz. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de poder cooperar com esse programa tão abençoado e tão abençoador. Um abraço para o pastor Joel, para os pastores, pastoras, os irmãos e as igrejas de toda a região sul, né? E também um abraço àqueles convidados, pastores que participam também dessa programação. Quero compartilhar com vocês nessa noite o texto que está no livro de Mateus, capítulo 17, do verso 14 até o verso 21. A palavra de Deus diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por jejum e oração. A vida espiritual, amados, é um desafio. Todos os dias nós encontramos barreiras, lutas, propósitos, missão. E para nós, os pastores, então, você abrir o olho, considere-se diante de um dia que você vai encarar, talvez com muitos problemas, muitas lutas, muitos desafios. Esse texto é um texto bastante rico em lições, mas a lição que eu quero tirar desse texto e aplicar para as nossas vidas é: como está sua fé? O texto que lemos começa com um homem se aproximando de Jesus e de joelho clama a Jesus que tivesse misericórdia do seu filho, que é lunático, que sofre muito e muitas vezes esse espírito que habita, que atua na vida dele, o joga no fogo, joga na água. Imagine você ter um filho em casa onde você não tem paz o dia inteiro, está sempre à mercê de Satanás, uma hora no fogo, uma hora na água, ou morre queimado ou afogado. Já pensou? Que desafio! Talvez esta seja a realidade da sua vida. Um ente da família, alguém próximo de você, que tem sido alvo de Satanás, que tem sacudido a vida dele. E aí, meus irmãos, Jesus, esse homem diz que apresentou esse mesmo problema, esse mesmo filho dele, aos discípulos. Mas a narrativa dele é clara. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos diante de desafios que parecem impossíveis para nós. E lidar com as trevas, no caso deste homem, o seu filho, não é de qualquer forma nem de qualquer jeito. Eu já tive algumas experiências dessa com pessoas possuídas de demônios, dentro da igreja, na porta da igreja, nos seus lares. Já tive algumas experiências e não é fácil. Ou a gente pega ou pega mesmo. Não tem outra forma. Tem que encarar de frente. E o discípulo, talvez pela inexperiência, não pode. E aí Jesus, na mesma hora, chama-os de incrédulo e de perverso. Já pensou? Geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Ou seja, até quando eu vou ter que conviver com vocês sem ter fé, sem ter de fato uma vida atuante, de ousadia, de coragem?
Deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa noite. Como vai sua vida de fé? Como vai sua vida de ministério? Como vai sua vida de missão? Como vai a sua atuação diante do adversário? O que você sente? O que você faz? Você tem incredulidade? Você torna-se um perverso? Você torna-se alguém acuado, com medo. E eu tive uma experiência certa feita com uma pessoa que foi comigo num desafio desse e a pessoa não quis entrar de jeito nenhum, ficou com tanto medo no mundo. Eu disse, irmã, a senhora está com medo? Olha, se a senhora tem medo aqui, imagine se tivesse de fato sozinha para encarar um bicho desse. Irmãos, ou a igreja ela crê que Cristo é poderoso, está conosco e que maior que está conosco do que os que estão com eles, ou então a gente faz o que os discípulos fizeram. Não conseguiram. Mas aí, irmãos, quando a gente não faz, e a gente mesmo, em nós mesmos, nós não fazemos nada, o Senhor faz. Porque no verso de número 17, o Senhor respondendo, verso 18, aliás, repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele liberta vidas, ele sara vidas, ele muda situações. E agora, irmãos, o menino que era lançado no fogo, que era lançado na água, agora estava curado, liberto. A minha oração é que o mesmo Jesus que libertou este menino, que o sarou e que o devolveu uma vida normal, possa fazer isso na sua vida, na vida de alguém que está escravo de Satanás e na vida de um ente querido seu que você tem lutado e não tem conseguido arrancá-lo de lá. Jesus vai arrancar, Jesus vai libertar, Jesus vai curar, Jesus tem poder para repreender todo o mal, para lançar por terra todo o nosso inimigo e destruir. Por isso que João, o apóstolo do amor, diz lá em 1 João, não é? 3:8, se não me falha a memória, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí os discípulos viram aquela ação de Jesus e fizeram o quê? Foram lá no mestre perguntar. Então os discípulos se aproximando de Jesus em particular, né? Ficaram talvez com vergonha, aí dizem, ô Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Sabe, irmãos, essa é uma oração, é uma conversa que cada um de nós devemos ter com Jesus. Quando a gente vai lá, quando a gente não conseguir, quando a gente não chegar no intento que imaginaríamos chegar lá e não conseguimos, nós precisamos indagar a Jesus. Nós precisamos buscar em Jesus as respostas. Quando você não conseguir alcançar algo que você certamente ficou, quem sabe, decepcionado, assim, desanimado, volte a Jesus. Pergunte a ele por quê? Porque ele responde, ele tem resposta para tudo e a gente não pode ficar sem as respostas de Cristo, mesmo quando não conseguimos fazer aquilo que esperávamos fazer. E Jesus diz, olha aí o verso 20, e Jesus lhe diz, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Como vai sua fé? Eu costumo dizer que um dos maiores pecados da igreja dos nossos dias é a incredulidade. A igreja, ao longo dos anos, foi perdendo aquela fé inabalável, aquela fé ousada, aquela fé sobrenatural, e parece que a igreja está vivendo uma fé sorrateira, uma fé superficial, é a palavra certa, uma fé comum. A fé até do incrédulo, que diz, eu tenho fé que hoje vou arrumar um emprego, e arruma. E os crentes nem isso tem mais. Está ruim, a crise está ruim. É um monte de gente reclamando, um monte de gente murmurando, um monte de gente incrédula, que nem a irmã de Lázaro, que diz, eu sei, Senhor, que no dia da ressurreição ele há de ressuscitar. Não, é agora mesmo. Como é que faz sua fé?
Deixa de ser incrédulo. Ah, pastor, o senhor não sabe o desafio que estou vendo. Querido, querida, se o crente não tiver desafio, não tem vitória. Se não tiver luta, não tem vitória. Se não tiver disposição para as batalhas, não vai avançar. E a gente conhece crente, Cristo conhece crente, a igreja conhece crente, quando diante das adversidades, das lutas, ele se levanta com fé. O inimigo diz não vai dar, e ele diz vai dar. O médico diz acabou, e ele diz não, meu Senhor vai curar. O juiz deu uma martelada final, mas ele diz, mas o Senhor ainda não bateu o martelo. É fé. Fé para mover os montes. Fé para mover as adversidades, fé para sacudir a igreja nesses dias. A igreja está precisando reavivar a sua fé. Querido, querida, eu, pastor Eliel Santos, ainda creio em milagre, ainda creio no sobrenatural de Deus, ainda creio que Deus pode ressuscitar mortos, ainda creio que Deus pode libertar vidas escravas do diabo. Eu ainda creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua vivo, atuando entre nós. A igreja continua, tem que crer nos milagres, no sobrenatural. E os montes se moverão. Então, Jesus encerra o texto dizendo, mas esta casta não se expulsa senão por jejum e oração. Eu já vi um pastor, amigo, acredite no que eu vou lhe faar, dizer que negócio de jejum, rapaz, isso é besteira, eu precisar de jejum, eu preciso de jejum, e jejum, esse negócio lá do Antigo Testamento, é da época dos discípulos, não é nada. Meu irmão, eu sei que muita gente faz jejum e oração, e quem recomenda é Jesus. Eu prefiro ouvir Jesus do que ouvir um pastor. Eu prefiro ouvir Jesus do que a voz de outras pessoas, inclusive de Satanás, que às vezes está na boca de pessoas, né? Para nos fazer tornar incrédulo. Não. Jejum e oração é básico na vida pastoral. Tem dias que você precisa estar de pé na carne e no espírito. Jesus diz que a carne é fraca. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. E o espírito só fica forte, irmãos, quando a carne fica fraca da fome material, mas o espírito está forte da oração e do jejum. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa noite. Como vai sua vida de jejum e de oração? Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não se debruça diante do Senhor em oração para falar, calar e ouvir, adorar, interceder e tomar posse da bênção? Talvez essa batalha que você não venceu esteja precisando disso. Talvez seja um tempo de você voltar àquela fé inicial, né? Firme, forte, sobrenatural, que crê em tudo, partia para cima, jejuava, orava, lia a Bíblia todo dia e agora está apagando o fogo. Querido, querida, é tempo de reavivar a sua fé, a sua vida devocional, sua vida de oração, sua vida de jejum e sua vida de meditação bíblica. E aí, as castas, as potestades, os principados vão bater em retirada e você vai ter vitória com a sua família, com a sua igreja e com quem quer que seja que necessite dos serviços que o Senhor confiou em sua mão. Vamos orar? Pai, eu oro nesse momento, Pai, pedindo que avive a nossa fé, que tire todo espírito de incredulidade, de covardia, de medo, de dúvida. Ó Deus, o Senhor diz em sua palavra que não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, de moderação, de poder e de amor. Faz isso nas nossas vidas, Pai. E tira de nós todo espírito de incredulidade. Aviva a nossa fé, aquela fé sobrenatural, aquela fé que move montanhas, aquela fé que abre porta onde não tem porta, que quebra cadeias, cadeado, que derruba gigante, que abre o mar, que faz com que entremos na fornalha e o quarto homem esteja junto, Senhor. É dessa fé que nós te suplicamos nessa noite, de uma fé sobrenatural, para que toda casta, todo demônio,
toda investida de Satanás caia por terra, Senhor. Que nós tenhamos tempo de jejum, de oração e de uma vida de piedade, de santificação. Eu oro abençoando, Pai, a vida de cada pastor, de cada ouvinte dessa programação. Que essa noite seja uma noite de reavivar a nossa fé, de nos fazer se levantar como valentes do Senhor, de ordenar ao monte, move-te, enfermidade, vai embora, e ela sair. O diabo bater em retirada, porque a tua palavra diz que por um caminho o inimigo nos perseguirá, mas por 7 caminhos fugirá de nós. Nós oramos nessa noite pela fé, crendo nisso e decretando a falência de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço e até a próxima, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.